deixar uma palavra para você que está nos ouvindo, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo número 9, e o versículo de número 3. Livro de 2 Samuel, capítulo número 9, e o versículo de número 3, que tem como título A Bondade de Davi para com Mefibosete. Amém, meus irmãos? 2 Samuel, capítulo número 9, e versículo número 3, que nos diz assim: O rei lhe disse: Não restou ninguém da casa de Saul a quem eu use de misericórdia de Deus? Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. O rei lhe disse: Não restou ninguém da casa de Saul a quem eu use de misericórdia de Deus? Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Meus irmãos, minhas irmãs, senhoras e senhores que estão nos ouvindo, você que ligou a rádio neste momento, essa palavra que nós acabamos de ler fala da bondade de Davi para com Mefibosete. A Bíblia, ela nos fala que a história de Davi, ela vai começar lá no livro de 1 Samuel, capítulo número 16, e versículo 1 em diante, fala que quando Samuel vai a Belém e chega a Belém, todos os homens chegaram até Samuel e disse: Samuel, a tua vinda aqui é de paz? Sim, a minha vida é de paz. Aí Jessé convidou Samuel para ir jantar na sua casa. Quando foi jantar na sua casa, relatou por que foi jantar na casa de Jessé. Jessé coloca os seus filhos em fileiras. A Bíblia diz que depois que ele coloca seus filhos em fileira e vai passando de um a um, até mesmo Samuel se enganou. Tanto é que passou 7 filhos do seu Jessé. Samuel perguntou: mas não tem mais nenhum filho? Não tem mais mancebo? E aí velho Jessé disse: não, ainda tem um menor, mas esse não tem aparência de rei, esse não tem formosura de rei. A Bíblia diz que então Samuel diz para o velho Jessé, diz: olha, nós só vamos sentar à mesa depois que ele adentrar sobre aquela porta, depois que ele vier. E eu sempre, quando eu costumo ministrar essa palavra, e com essa cabeça de pregador, eu imagino que Davi, ele não era acostumado a sentar na mesa, a participar do banquete com o seu pai e com a sua mãe. Só que naquela noite foi uma noite diferente. Assim como hoje é uma noite diferente. É a noite que Deus está abrindo as comportas do céu para falar com você que está me ouvindo. Eu costumo a pensar e a imaginar que aquela noite a qual os irmãos de Davi foram chamar Davi para participar do banquete, a Bíblia pode me dar a entender, me dar a compreender que quando Davi ele entra na porta da casa do seu pai, da casa da sua mãe, a Bíblia diz que o Senhor brada no coração de Samuel e diz: olha, unge esse aí, porque esse aí será um novo rei de Israel. Eu costumo a pensar e a imaginar Samuel pensando: mas Senhor, eu concordo com o Jessé, eu concordo plenamente com o Jessé. Esse menino não tem a aparência de rei. E podemos entender e compreender que Davi ele tinha aproximadamente 16 a 17 anos de idade. Não tem aparência de rei, não tem formosura de rei. É magrinho, é franzino. Escolhe ele Abi, Samab e Nadab. Só que o nosso Deus, o Deus que eu prego, o Deus que eu estou falando para você nesta noite, ele não vê como vê o homem. Ele não vê como eu vejo, não vê como você vê. O nosso Deus, ele vai além dos nossos olhos, além daquilo que nós podemos enxergar. A Bíblia diz que Samuel teve que ungir Davi na frente dos seus irmãos. Só que
daquele tempo, aleluia, que ele foi ungido, ele ainda continuou cuidando das ovelhinhas do seu pai. A Bíblia diz que um espírito maligno se apodera sobre a vida de Saul. Saul, aleluia, é atormentado do espírito maligno. A Bíblia diz que esse espírito maligno perturbava muito Saul. Os conselheiros de Saul, os homens de confiança de Saul, fizeram assim uma reunião. Disseram, olha, vamos trazer alguém que saiba tocar instrumento, que quando essa pessoa trocar esse instrumento, esse espírito maligno venha se afastar da vida do nosso rei. E aí se lembraram do menino, se lembraram daquele menino que tocava a sua harpa, e as ovelhas ficavam mansinha, mansinha, mansinha. E aí cogitaram, ou seja, falaram daquele menino naquela reunião. E aí mandaram chamar Davi. Davi teve mais um compromisso de tocar a harpa para o rei, de cuidar das ovelhinhas do seu pai. E nós podemos entender e compreender que a Bíblia nos dá a entender que uma guerra estourou entre os filisteus e entre o exército de Saul. Eliabe, Samabe e Nadab foram para a guerra. Mas Davi ele não foi para a guerra, porque ele não tinha idade. Só que naquela guerra, a Bíblia diz que um homem chamado por nome de Golias se levantava contra o exército de Saul e dizia, ei, não sou eu, filisteus, e você é servo de Saul? Tem um homem que pode lutar sozinho comigo, e se ele me vencer, nós seremos escravos de vocês. Agora, se eu vencer ele, vocês serão nossos escravos. A Bíblia diz que aquele povo atemorizado se escondeu. E aqui eu quero abrir um parente para você que está me ouvindo aqui. Eu não sei há quanto tempo esse gigante está te escondendo. Eu não sei há quanto tempo você está atemorizado por causa desse gigante. Eu sei de uma coisa, que nesta noite Deus, aleluia, está te chamando para você tomar um novo rumo, uma nova caminhada com Ele. A Bíblia diz que foi 40 dias o exército de Saul estavam convivendo com aquele opróbrio. O exército de Saul estava convivendo com aquela vergonha. 40 dias de manhã e de tarde, Golias se levantava e falava as mesmas palavras. Ele dizia, ei, não sou eu, filisteus, e você servo de Saul? Tem um homem que pode lutar sozinho comigo. E se ele me vencer, eu serei vossos escravos. O meu exército, o exército filisteus, será escravo de vocês. Agora, se eu vencer, vocês, Saul, será nossos escravos. A Bíblia diz que Jessé chama seu filho Davi e diz, Davi, leva esse mantimento para os oficiais e leva esse mantimento para os teus irmãos e vê como eles estão na guerra. A Bíblia diz, meus irmãos e minhas irmãs, que Davi foi levar o mantimento. E quando ele chegou perto do acampamento, aquele homem Golias estava falando as mesmas palavras. A ira se acendeu no coração de Davi. E Davi foi de encontro àquele gigante, só que puxaram Davi. A Bíblia diz que os irmãos de Davi, até mesmo os irmãos de Davi, se iraram contra Davi porque não compreenderam a chamada que tinha na vida de Davi. Talvez você que está ligando a rádio neste momento, tem pessoas que estão se levantando contra você, porque não entenderam e não compreenderam a chamada que Deus tem na tua vida. Não entenderam e não compreenderam, aleluia, a chamada que Deus te chamou. A Bíblia diz que o povo começou a comentar sobre aquele que derrubasse aquele gigante, que a sua família ia ser livre de imposto, ele ia ser coberto de honraria, ele ia casar com a filha do rei, ele ia ser o homem mais famoso, aleluia, daquela época. A Bíblia diz que Davi, ele se habilitou em lutar com aquele gigante. Ele colocou seu nome para lutar com aquele gigante. Só que a Bíblia diz que quando Saul olhou para Davi, Saul não acreditou na vitória de Davi.
Ninguém acreditava na vitória de Davi. Todo mundo pensava que Davi ia perder. E é bem assim, meus irmãos e minhas irmãs. Quando nós, eu e você, que somos seres humanos, estamos lutando com um gigante, muitas pessoas que estão sobre a nossa volta, muitas pessoas que estão do nosso lado, muitas pessoas que deveriam nos dar as mãos e ajudar a derrubar o gigante, muitas vezes, aleluia, não acreditam que nós somos capazes de derrubar o gigante. Não acreditam que nós somos capazes, aleluia, de derrubar o gigante. Olham para o tamanho do gigante, mas não olham para o tamanho do Deus que está conosco. Aleluia. A Bíblia diz que Davi derrubou aquele gigante. Só que a inveja tomou conta do coração de Saul. Tanto é que Saul, ele tentou muitas vezes matar Davi. Só que Jonathan criou uma amizade especial com Davi. Uma amizade extraordinária que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 20. E versículo 1 em diante fala da amizade de Davi. Só que a Bíblia diz que Davi, Saul livrou Davi da morte. Só que depois que Jonathan livrou Davi da morte, Jonathan fez com que Davi jurasse, dizendo: eu bem sei que tu serás um novo rei, e quando tu for um novo rei, não extermine a minha geração, não liquida a minha geração. E Davi jurou usar de benevolência para com Jonathan. A Bíblia diz que lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 24, a Bíblia diz que Saul estava perseguindo Davi. Davi se entrou dentro de uma caverna. Foi lá no fundo da caverna, a Bíblia diz. Davi estava no fundo da caverna com o seu soldado. A Bíblia diz, meus irmãos e minhas irmãs, que Saul estava ali pela volta, procurando Davi. Aleluia. A Bíblia diz que Saul teve necessidade, queria fazer a sua necessidade, e entrou dentro da caverna. E isso vem aos ouvidos de Davi. Tanto é que os valentes de Davi disseram: hoje é a oportunidade de você matar o teu inimigo. Hoje é a oportunidade de tu se vingar do teu inimigo. A Bíblia diz que Davi, sabendo que Saul estava ali, chegou pé por pé, cortou a orla do manto de Saul. E eu costumo a dizer, quando Deus me inspira a ministrar essa passagem, porque eu gosto muito, é que aquele valente que estava do lado de Davi, dizendo: hoje é o dia que Deus colocou o teu inimigo nas tuas mãos. Mata ele, tira a vida dele. E Davi falou algo que me chamou muita atenção. Por isso que até o dia de hoje, ele é o homem segundo o coração de Deus. Davi falou: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Longe de mim levantar minhas mãos contra o ungido do Senhor. Aleluia. Isso me chamou muita atenção, meus irmãos. Davi, ele tinha um temor de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que quando ele cortou a orla do manto de Saul, Saul se afastou. Davi se revelou a Saul, dizendo: ei, tu me procura como uma pulga. Aleluia. Tu me procura como se eu sou uma pulga, como um cão morto. Você está me procurando de todas as formas para tirar a minha vida. E hoje o Senhor me colocou você nas minhas mãos. Só que eu não me atrevo a levantar as mãos contra a tua vida. E a Bíblia Sagrada vai dizer lá no livro de 1 Samuel, capítulo número 24. A Bíblia vai dizer que Saul diz: ei, Davi, meu filho, tu teve mais fidelidade. Tu teve mais fidelidade comigo do que eu contigo.
A Bíblia diz que Saul fez um juramento, fez Davi jurar: eu sei que tu serás o novo rei de Israel, mas use de benevolência para com os meus filhos, para com os filhos dos meus filhos. E Davi jurou. Só que a Bíblia diz que houve-se uma grande guerra. E nessa guerra foi Jônatas e foi Saul. A Bíblia diz que nessa guerra os inimigos apertaram Saul e Jônatas. Jônatas foi morto à espada. Saul chamou o seu escoteiro e diz: olha, o inimigo está vindo aí, tira a minha vida. E ele disse: não, eu não sou louco de tirar a tua vida. Diz a Bíblia Sagrada que ele automaticamente tirou a sua espada e tirou a sua própria vida. Só que a Bíblia me chama a atenção, meus irmãos, que os anos vão se passando, o tempo vai se passando. Davi, aleluia, se torna rei de Israel. Já não havia, a passagem que nós lemos aqui, já não havia mais guerra. O Senhor já tinha dado, aleluia, vitória em todas as guerras de Davi. Davi estava descansado no seu trono. Davi estava repousando no seu trono. E aí Davi teve, aleluia, um minuto de despertar, podemos se dizer. E disse: ei, chamou o seu servo, Ziba, e disse: ei, por acaso não tem ninguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia por amor a Jônatas? E Ziba diz: ei, tem sim. Ainda tem um que se chama Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Está aleijado de ambos os pés. Meus irmãos e minhas irmãs, senhoras e senhores que estão me ouvindo nesse exato momento, eu quero te dizer que Mefibosete, ele não nasceu aleijado, não. Ele nasceu em perfeitas condições. Ele nasceu com toda a saúde que um menino deveria nascer. Só que a Bíblia e os estudos vão nos dizer que aquele menino ele era criado por uma babá ou por uma ama, que se chamava naquela época. Por uma mulher, porque a sua mãe havia morrido no parto. Então, e naquela guerra que quando Saul tirou a sua própria vida, Davi foi morto. Os inimigos estavam entrando na cidade para matar todo mundo. Aquela babá pegou aquele menino para levar, para tirar de dentro da cidade. E naquela correria, naquele alvoroço todo, a Bíblia diz que aquela babá deixou o menino cair. E ele caiu, talvez bateu a sua costela e ficou aleijado de ambos os pés. Só que mesmo assim, ela não abandonou aquele menino. Pegou aquele menino e levou Mefibosete para Lodebar. Lodebar, aonde podemos entender que é uma cidade, é uma terra de esquecimento, uma terra de abandono. Só ia para Lodebar quem já não tinha serventia, quem já não era bem visto no meio da sociedade. Sabendo, se alguém chegasse até Jerusalém e dissesse que morava em Lodebar, poderia se dizer que ali tinha alguma coisa. E Mefibosete estava em Lodebar. Quando Davi teve aquele momento de lucidez e disse: ei, não tem ninguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia? Não. Ainda tem um Mefibosete, que quando nasceu era Meribe Baal, era o nome deste menino. Meribe Baal era o nome de Mefibosete. Está em Lodebar, uma cidade insignificante, esquecimento. Lodebar significa insignificante, esquecimento, silêncio de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Davi manda buscar Mefibosete. Imagina a carruagem do rei entrando dentro da cidade para buscar Mefibosete. Entrando na casa de Maquir. A Bíblia diz que ele estava na casa de Maquir.
indo buscar Mefibosete. Com muita dificuldade, colocaram Mefibosete dentro da carruagem do rei. E Mefibosete saiu da cidade de Lodebar. Mefibosete saiu da cidade insignificante, saiu do esquecimento de Deus, do silêncio de Deus. Nesta noite você está saindo do esquecimento de Deus. Nessa noite você está saindo do silêncio de Deus. A Bíblia diz que Mefibosete saiu e chegou, levaram até Davi. Davi olhou para Mefibosete e disse: é tu, Mefibosete, filho de Jonatã? E Mefibosete, talvez pensando que seria morto, porque naquela época, meus irmãos, quando um rei assumia no lugar do outro rei, a família do rei antigo seria totalmente morta para não haver mais nenhuma rebelião. Mefibosete diz: olha, só sobrou, talvez Mefibosete pensou, só sobrou eu. Tá certo que ele vai tirar a minha vida e com razão. Meu avô perseguiu ele de todas as maneiras, tentando tirar a sua vida. Sim, sou eu, Mefibosete, filho de Jonatã. Disse: de hoje em diante, aleluia, tudo que era do teu avô, tudo que era do teu pai, por herança, será teu. Aleluia. A Bíblia diz que tudo que era de Saul, as terras de Saul, era todo de Mefibosete. A Bíblia diz que o rei Davi perguntou: Zibas, quantos servos tu tem? Ziba disse: tenho 20 e 15 filhos. A Bíblia diz que Ziba tinha 20 servos e 15 filhos. Disse: você, os teus 15 filhos e os teus 20 servos serão servos de Mefibosete. Ele se assentará na minha mesa. Aleluia. Comerá da minha mesa. E deixa eu te dizer uma coisa. Davi adotou Mefibosete como filho. E é aqui que eu quero chegar, nesta breve mensagem. O Senhor Jesus, nesta noite, está te chamando de filho, de filha. E está te chamando para você assentar na mesa novamente. Está chamando para você participar da mesa novamente. A Bíblia diz, meus irmãos e minhas irmãs, que Davi adotou Mefibosete como filho, para se assentar na mesa. E eu posso entender que na mesa, meus irmãos, só senta quem tem intimidade. E Mefibosete tinha uma intimidade com Davi. Davi já tinha uma intimidade com Mefibosete através do seu pai, chamado por nome de Jonatã. E podemos se dizer, meus irmãos, que na mesa, a mesa preparada, senta Davi, senta Betseba, senta Salomão, que era o homem mais sábio. A Bíblia diz que já não tem homem, não existe homem mais sábio que Salomão, e não vai existir. Senta Jonatã, aleluia, senta Absalão, que diz a Bíblia Sagrada, que da ponta dos seus pés ao último fio do cabelo dele, ele era um homem lindo, lindo. Não tinha homem mais formoso que Absalão. Na mesa com Davi sentava os 37 soldados de Davi. Os 37 valentes de Davi. A Bíblia dá a entender que os 37 valentes de Davi, eles tinham algo extraordinário. A Bíblia diz que um valente de Davi estava numa guerra. E quando esta guerra ele se viu por conta que estava sozinho, ele começou a lutar e começou a dizer: eu vou lutar por Senhor e por Davi. A Bíblia diz que esse valente lutou a noite toda contra um exército. Matou 800 homens. Um valente matou 800 homens.
No amanhecer, diz a Bíblia Sagrada, que a sua espada estava grudada na sua carne, de tanto que ele lutou. Aleluia. Matou 800 homens, um valente de Davi. A Bíblia diz que 3 valentes de Davi escutaram Davi dizendo: ah, quem me dera eu beber da água que tem do poço lá em Belém. Eles escutaram Davi dizendo essas palavras. E naquele poço, os filisteus estavam ao redor daquele poço, estavam acampados ali para a guerra. Esses 3 valentes foram até o poço, mataram quem estava na frente do poço, pegaram aquela água e trouxeram para o rei Davi. E quando o rei Davi pegou aquela água, disse: que água é essa aqui? Essa água que o Senhor desejou tomar, nosso rei. A água do poço de Belém. E eu posso entender e compreender que Davi, aleluia, quando viu aquela água, ele disse: longe de mim tomar esta água, que é preço de sangue. Vocês arriscaram as suas próprias vidas para trazer essa água. Davi não quis beber. Os valentes de Davi, aleluia, sentaram à mesa junto com Salomão e Absalão. A Bíblia diz, meus irmãos e minhas irmãs, que a mesa estava preparada. E eu posso entender Salomão e Absalão dizendo: pai, podemos participar do banquete? Não. Ainda está faltando alguém. Não, pai, já estão todos à mesa. Não, ainda está faltando alguém. Mas quem, pai? E aí Mefibosete vem com muita dificuldade, mas consegue chegar até a mesa e assentar à mesa. E aí eu começo a entender e compreender, meus irmãos e minhas irmãs, quando Mefibosete senta à mesa, Davi se sente aliviado e começa a dizer para os seus filhos e para o seu soldado, para a sua esposa: agora nós podemos participar, porque agora a mesa está completa. O meu filho, aleluia, se assentou novamente à mesa. Nesta noite, nesta madrugada, o Senhor está te adotando, Mefibosete. Nesta noite, nesta madrugada, é noite de você sair dessa cidade insignificante. É noite de você sair do esquecimento de Deus. É noite de você sair desse silêncio de Deus. Aleluia. E voltar a sentar na mesa. E voltar a participar da mesa junto com o teu pai. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Esta é a palavra, essa breve palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus está te chamando para você sair dessa cidade, Mefibosete. Deus está te chamando, Mefibosete, para você sair do esquecimento de Deus. Aleluia. Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida. Talvez você está dizendo: eu já não consigo mais caminhar, eu já não consigo mais andar. Aleluia. Eu já não consigo mais me locomover. O Senhor está dizendo: é noite do Deus te levantar dessa situação. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua casa e abençoar a tua família. Aleluia. Você que ainda não ligou aqui para a rádio, ligue para a rádio. Eu vou tocar mais um louvor, é o último louvor, e depois deste louvor eu vou estar orando, fazendo uma corrente de oração aqui, por todos que ligaram aqui para a rádio. Você que ainda não ligou, ainda dá tempo. Eu vou estar orando pela tua vida e pela tua casa e pela tua família, em nome de Jesus.